O universo da gastronomia, reunido num só lugar. Grandes Sabores. Olá, amigos da Grande FM, estamos chegando em mais uma edição do nosso Grandes Sabores. Esse encontro marcado que temos para falar sempre de algo muito interessante, de histórias que a gente acaba contando aqui ao longo da nossa edição. E hoje a gente vai ter uma história muito bacana para você conhecer de uma franqueada que já conquistou a cidade de Dourados e certamente você já saboreou, você já presenteou com produtos Copenhague. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso programa de hoje. Hoje, você que nos acompanha pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue aqui a nossa programação. Se você está com a gente pelo YouTube, é importantíssimo você deixar o seu like, aliás, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem quando a gente começar o programa e acompanha aqui com a gente o nosso Grandes Sabores. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso à playlist completa com os programas que já foram ao ar e tem a oportunidade de rever esses programas. Hoje, o nosso programa Grandes Sabores, como eu já adiantei, vai falar desse sabor especial, desse sabor delicioso da Copenhague Dourados. E quem vai contar a história da Copenhague Dourados, e, aliás, não só da história da Copenhague, mas deles como empresários propriamente ditos, está aqui com a gente o Fábio Kenji Ueno Gil, ou Fábio Gil, para que as pessoas que conhecem ele como Fábio Gil, que vai bater esse papo aqui com a gente, Fábio. Muito obrigado por falar com o nosso programa Grandes Sabores. Antes da gente falar, claro, desse sucesso da Copenhague aqui na cidade de Dourados, vamos entender um pouquinho e contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Que você falasse um pouquinho de quem é o Fábio Gil, antes de ser o empresário da Copenhague Dourados, falar um pouquinho das suas origens aqui para gente, para quem nos acompanha. Certo. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, né? Isso é, sem dúvida, muito importante para mim, como para a nossa empresa. E sou muito grato pelo momento, né? E falando somente de mim, né? Que a história da nossa loja se mistura com a loja da minha esposa, Sim, com a da nossa família. Mas eu, propriamente dito, nasci aqui em Dourados mesmo, né? Sou da região. Meu pai veio de Londrina, né? E minha mãe veio de Piracicaba. Mas se conheceram em Londrina, estudaram juntos, casaram lá e vieram para cá. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Os 2 ainda nasceram em Londrina e só eu nasci aqui então, né? sim. De formação, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui pela Faculdade de Dourados mesmo. E trabalhei 8 anos nessa função. Por volta de 2016, eu recebi uma proposta muito boa para sair, então, da empresa que eu estava. E nessa mudança eu teria que trabalhar em Maracaju, né? Então, em 2016, foi uma grande mudança na minha vida e na vida da minha esposa, né? A gente se mudou para Maracaju. Lá eu trabalhei numa multinacional muito legal. E nesse período ela conseguiu também trabalhar no Sicredi, lá Sim. de Maracaju. É até né? interessante quando a gente olha os 2 segmentos que vocês escolheram, você numa multinacional, ela numa agência bancária. A vida profissional de vocês ali foi muito interessante, né? Porque vocês precisaram se adaptar naquele período ali, exatamente para construir, na casa, a base da família que estava estruturada. Você aqui em Dourados e depois vai para Maracaju, precisou ter essa conciliação entre os 2 ramos de atividade, né? Sim, a gente sempre tenta combinar, conversar antes e ver o lado de cada um antes de tomar qualquer decisão. Acho que isso é importante para qualquer casal. Lá em Maracaju, daí aconteceu de forma planejada, né? A Líria, minha esposa, ficou grávida. A gente queria isso, né? E com o nascimento da nossa filha Valentina, a gente começou a repensar algumas coisas. Sim. Né? E a gente tomou a decisão, então, de procurar novamente uma mudança de vida, que a gente, apesar da cidade lá oferecer bons empregos, né? A gente está num momento bom, a gente queria retornar para Dourados. Sim, sim. Né? E aí foi a gente buscando essas alternativas de como voltar para Dourados, o que fazer, no que trabalhar, né? Veio a ideia da gente abrir um negócio próprio. Sim. E
No negócio próprio, a gente não tinha experiência nenhuma, né? A gente sempre trabalhou em empresa, para terceiros, CLT. Foi aí que a gente teve a ideia de buscar um modelo de franquia. Sim. O modelo de franquia tem várias áreas. Quer dizer, hoje, imagino eu, né, que para toda área existe algum tipo de franquia, né? A gente foi procurar um modelo que nos agradasse. E a Copenhagen, né, eu sou suspeito de falar, mas a minha mãe já gostava muito da marca, né? Ela, por ter nascido lá em São Paulo, né, ter consumido desde criança, aquilo, de certa maneira, me afetava de forma emocional. Sim, né? sim. E aí a gente se inscreveu, né, pesquisou algumas outras franquias, né? Outra vantagem também que a gente via na marca é a solidez, né? Porque hoje a Copenhagen, naquela época, eu lembro que a Copenhagen estava fazendo 90 anos, né? Para quem não sabe, a Copenhagen é uma marca brasileira, né? Construído por brasileiros. E quando a gente vai investir o dinheiro, a gente não quer colocar o dinheiro numa coisa, num Que não tipo seja de seguro, negócio né? que não seja seguro, né? Não que modelo de franquia seja seguro, né? Mas pelo menos já tem um caminho, já tem uma história percorrida. Já consolidada, Já né? Então, consolidada. E a gente escolheu essa marca. Então a gente foi lá para São Paulo, marcou uma entrevista, né? E nessa época ainda, 2018, a Copenhagen pertencia a um outro grupo, né? Que era o Celso Ricardo de Moraes, e que era presidente, que era do ramo de farmácia, né? Se eu não me engano, lá foi a farmácia dele que desenvolveu a maracujina sim. nos tempos para trás. E aí, a filha dele, então, era vice-presidente, e era muito difícil abrir uma loja Copenhagen naquela época. As exigências eram altas. As exigências eram altas, né? E tudo passava pela mão da Renata e do Celso, né? Sim. E eles, com muito amor a essa marca também, tinham muitos centralizadores, né? Tinham medo de expandir a marca demais, né? Não abrir para quem não devia, né? Mas, de certa forma, denegrir a marca, né? Sim. Fazer coisas que eles não estavam acostumados. Mas a gente foi aprovado, deu tudo certo. E a Valentina nasceu em fevereiro de 2018, né? E toda essa transição levou praticamente um ano. A gente voltou para Dourados em julho de 18, já em conversa com a franquia, e a gente foi abrir a loja em dezembro de 18. Né? Então, assim, foi incluindo Sim. a reforma do espaço. Sim, sim. Né? Você tem um período interessante aí, então, portanto, até efetivamente. E então, interessante que você está me dizendo assim, pela escolha, você teve a questão emocional, que por optar pela Copenhagen, muita fruto da conversa com a sua esposa também, a Lília, mas é até interessante, porque você entra num segmento, você vem de um trabalho profissional diferente, ela também, não sei se ela era administrativa lá, mas você vai administrar um próprio negócio de uma franquia que tem regras, mas que vocês precisam imprimir o jeito de vocês conduzirem esse negócio. Isso também foi um desafio lá no início, não foi, Fábio? Paulo, com certeza, né? Mesmo a gente adquirindo um modelo de franquia, né, que já tem um negócio passo a passo a ser seguidos, né? Ninguém ensina a ser empresário ou dono de negócio ou comerciante, né? Eles te dão, lógico que eles dão muita assessoria, né? Mas eles entram com um produto e te ensinam a você vender aquele produto. Mas a venda é por tua conta. Mas a venda é por tua conta, né? O jeito de você conquistar o seu cliente é por sua conta. O jeito que você gerencia as suas contas é por sua conta, né? Então, o modelo de franquia engloba muita coisa, mas não engloba tudo, né? Sim. E a gente teve que aprender muita coisa por conta própria nesse período. No primeiro ano de loja, a gente chegou a contratar um coach, né, para nos assessorar nesse primeiro momento.
Sim. E aí, por exemplo, quando vocês vão estabelecer lá o que caberá a cada um, os dois, principalmente, que estão à frente desses negócios, como é que foi essa divisão de responsabilidades lá para quem ia cuidar disso, daquilo? Eu fico mais com a administração do pessoal, eu vou ficar mais na parte operacional, digamos assim, da empresa. Foi fácil aí essa conciliação com a Lili? Nem um pouco fácil, Paulo, né? Quem já trabalhou com parte da família, ou com esposa, ou com filho, sabe que é muito difícil trabalhar com entes queridos próximos, né? Mesmo a gente tendo dividido as funções, né? E naquela época eu ficava só com a parte financeira, ela ficava com o operacional, mas no final das contas um sempre ficava dando pitaco no trabalho do outro, né? Cutucava lá, por que você não faz assim? Sim. Ou por que você fez isso, né? E imagino eu que todo começo de negócio passa por uma fase muito difícil, que Sim. todo começo é difícil, né? Difícil você adquirir os seus clientes, fidelizar a cliente, né? E a própria parte das contas, né? Que às vezes as contas não fecham, as nossas não fecharam por muitos meses. E depois que a gente entrou no comércio, a gente acabou conhecendo muitas pessoas que a gente não conhecia. Mesmo eu morando aqui em Dourados, sendo aqui da região, né, o mundo do comércio em si me abriu um leque de amizades e de networking que eu não esperava. Sim. Né? Para a Lilian também. Nesse meio apareceu uma oportunidade. A Lilian era formada em administração, né? E apareceu uma oportunidade para ela fazer a gestão e a administração de uma outra empresa. Por quê? Né? Porque nossas contas não estavam fechando. Sim. E junto a gente conversou que talvez um dos dois teria que voltar para o mercado de trabalho, né? E a oportunidade apareceu mais fácil para ela, né? Então, não me lembro quantos meses a gente tinha mais ou menos de loja, mas aí a Lilian deixou a loja, voltou a trabalhar fora, e é onde ela está até hoje, né? E aí só eu fiquei focado na loja. Sim, sim. Ainda voltar um pouquinho lá, quando você fala da escolha da Copenhague como franquia, que vocês optaram por mudar de atividade, por que não ter começado um negócio do zero? Porque você sentia mais segurança, exatamente porque a franquia já te dava uma direção em relação a como o negócio funcionar, partiu mais ou menos por aí? Sim, Paulo. Dois motivos que você já falou aí, né? Um, pelo produto já consolidado, né? Que é bem curioso, porque no começo, muita gente não conhecia a marca. Sim. Né? A gente teve esse desafio no começo também, né? O pessoal entrava, não sabia que era uma loja de presentes, de chocolate, cafeteria, e a gente teve esse desafio, né? De mostrar ao público, grande parte douradense, o que era Copenhague. Sim. Né? Por incrível que pareça, muita gente não conhecia. E outro fato é o auxílio, né, por trás da franquia, da franqueadora. Você já sai com a base interessante, com né? a base, né? E isso ajudou muito. Como eu falei, não existe uma apostila de como você se tornar comerciante. Sim, ou se empresário, você vai ser vencedor, né? ou não, né? Mas aí a franquia dá um empurrãozinho mais fácil para te Sim. ajudar. É importante, sem dúvida nenhuma, com toda certeza isso. Mas, claro, obviamente, você já falou aqui algumas dificuldades que vocês tiveram, até esse momento que você coloca que um dos dois precisava voltar para o mercado de trabalho, porque as contas não estavam fechando e tudo mais. Teve algum momento que vocês pensaram, olha, talvez a gente vai ter que rever aí essa ideia, esse plano de se tornar empresário? Pensou em desistir em algum momento? Várias vezes. Várias vezes, Paulo, porque nessa época a gente tinha o coach, o Rui, né? E aí ele fazia a parte dolorosa das coisas, né? Ele mostrava o que a gente estava errando, mostrava a conta que não estava fechando. E até ele chegou com uma ideia, falou assim, ó, eu não sei o tanto que vocês têm em caixa, eu não sei o que você pode abrir mão, né? Mas seria interessante você estipular um prazo. Sim. Até onde você está disposto a tentar manter essa loja, né? Porque não é um negócio específico da Copenhague. O custo de uma loja, o custo fixo de uma loja no centro da cidade é altíssimo, alto, né? E aí, depois de 9 meses de loja, então, que as coisas começaram a empatar e começar a dar lucro. Sim. Né?
e com o auxílio do Rui. Nesse meio tempo, a gente teve contratações erradas, trocou pessoal, trocou de novo, né? Até as coisas começarem a andar. Caminhar. Mas aí, com tudo isso que você traz aqui de escolha, do suporte que você recebeu, inclusive da própria franquia, dá para dizer que se alguém pedisse uma dica hoje de uma franquia, você indicaria a Copenhague como algo para alguém que, como você está iniciando com pouca experiência ou quase que nenhuma experiência nessa atividade, você daria essa dica da Copenhague, digamos, como franquia? Puxa, Paulo, não. É um modelo muito específico, né? Eu já falei vários motivos, né? Mas um dos motivos da gente escolher ela, lógico que foi muito meu apego emocional pela marca, né? Mas era um tipo de produto que eu não via aqui em Dourados. Sim. E eu escutava de muita gente que quando viajava, trazia para parente, né? Isso eu fazia também, né? Minha mãe falava. Minha mãe já partiu desse mundo, né? Sim. Mas ela, sempre que eu ia para Campo Grande, minha irmã estudou em Campo Grande, né? Falou assim, você vai lá e traz uma inhabenta para mim. Né? Inhabenta é um marshmallow coberto com chocolate. E aquilo fica na minha cabeça, né? E do mesmo jeito que minha mãe pedia isso, né? Eu escutava várias outras pessoas falando que faziam isso também. Então, eu via ali uma oportunidade de um produto que não tinha na cidade, né? Um chocolate com uma produção diferente, gourmetizado, né? Que todo mundo falava que era bom, que gostava, e que não tinha nada parecido lá. Então, foi um dos motivos de eu ter procurado também essa marca. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso Grandes Sabores, contando um pouquinho a história do Fábio Gil, também a história da Copenhague, franquia que está estabelecida na cidade de Dourados. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Está com a gente no YouTube, é importante, claro, você deixar o seu like e ativar aí o sininho de notificações. Mas, claro, quero te convidar, você já conhece as plataformas digitais da Rádio Grande FM? Ainda não? Nós temos muitos conteúdos exclusivos nos nossos canais digitais, para que você possa ter acesso, para que você possa acompanhar, para que você possa compartilhar. Que tal você apontar o seu celular aí para o QR Code que aparece na sua tela? Assim você será direcionado para as nossas plataformas digitais da Rádio Grande FM. Tenho certeza que você vai encontrar algo que lhe agrade, porque nós temos muitos programas segmentados, temos entrevistas, temos, enfim, conteúdos exclusivos nas plataformas digitais da 92.1. É só apontar o seu celular aí para a nossa tela, para o QR Code, você será direcionado. Seguindo aqui com o nosso bate-papo com o Fábio Gil, da Copenhague Dourados, você falava um pouquinho lá do processo queria que você falasse um pouquinho mais do processo de aprovação, claro, do nome de vocês, para estabelecer a franquia aqui, das exigências, das regras, muitos critérios que eram estabelecidos pelos proprietários da Copenhague. Conta um pouquinho desse processo, um pouco mais. Quais foram as principais exigências? Teve algo que você achava, acho que isso a gente não vai conseguir atender aí, os critérios estabelecidos pela Copenhague? Uhum. Posso voltar só num ponto anterior? Né? Você me perguntou se eu indicaria, né? Pode parecer sarcasmo eu não indicar uma coisa da qual eu vivo, né? Mas, de modo geral, Paulo, eu acho que o segmento empreendedor no Brasil, né? Ou comerciante, né? Como muitos falam, né? Ou empresário, é um risco muito alto, né? Independente da área. Sobretudo para quem não tem experiência, né, Fábio? Sim, mas assim, aí não que eu não queira recomendar a marca Copenhague para alguém, ou que eu não queira concorrência, não se trata disso. É que realmente é um tiro no escuro, né? Foi um tiro que deu certo, mas mesmo assim foi no escuro, né? Não há garantia que vai dar certo, né? Depois da pandemia, eu tive outros 3 negócios que infelizmente fecharam, né? Que também eram franquias, né? Que também tinham muito potencial, que eram atrativos, que estavam bem localizados e não foram para frente, né? Então, não dá para brincar com o dinheiro dos outros. Exatamente. Né? Por isso a minha não recomendação, né? Não consigo ser responsabilizado
dinheiro de Exatamente. outra pessoa. E não depreciação em relação ao produto que você trabalha. Isso. Deu para entender o ponto. E aí você vai lá para o processo para ser aprovado, como a gente falou, são critérios. Cada franquia tem a sua metodologia, inclusive da própria aprovação. E eu perguntava se teve algum momento ali dentro daquela espera, será que aprova, será que não aprova? Que vocês imaginaram, acho que isso aqui a gente não vai conseguir atender e que foi surpresa quando veio a aprovação? Sim. O processo foi bem demorado e suado, né? O primeiro... Eu não vou me lembrar mais todas as etapas que a gente passou, né? Mas eu lembro que uma delas foi a localização da loja, né? Então, uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, eu preciso que você me mostre mais ou menos como que é essa cidade aí, foto das ruas, e me deu uma prancheta para eu preencher lá com possíveis lugares que eu poderia instalar a loja. E naquele lugar lá tinha um questionário enorme, né? Por exemplo, quantos carros passavam por hora, né? E eu fiz isso, né? Tive que ficar no sinaleiro lá contando carro por hora. E essa pessoa, não satisfeita com o que eu apresentei, falou assim, então, eu vou ter que ir para a sua cidade para analisar melhor esse relatório seu aí, né? Falei, tá bom, o que você precisa? Falou assim, eu preciso de uma passagem aérea, hotel e comida. Falei, puxa vida, né? Tudo por minha conta. Falei, tá bom. Naquela época a gente estava sem aeroporto em Dourados ainda, né? Ele desceu lá em Campo Grande. E ficou 5 dias. Chegou numa segunda-feira, ficou terça, quarta e quinta e foi embora só na sexta-feira. Né? E andou a cidade inteira, né? A pé. Ele acordava cedo, tomava café, me ligava, ia para a rua, começava a andar, entrava em comércios que estava para alugar, conversava, a gente foi em imobiliária, fomos no shopping, né? E no final desses 5 dias, ele chegou para mim, falou assim, a decisão de você mandar uma proposta para a diretoria é sua, né? O consultor, né? Sim. Te garanto que a loja vai ser aprovada nesses 3 pontos aqui, Ele me mostrou lá no mapa lá. Era Weimar, entre os limites da Presidente Vargas até o Rubão Faca. Ele falou assim, se você achar um ponto, a metragem não importa, né? A metragem a gente faz uma adequação para o tamanho que seja. Nessas 3 quadras aqui, eu garanto para você que a Dourados hoje comporta uma loja. Esse foi um ponto assim, que me marcou bastante, porque foi árduo, né, fazer. Outro ponto que eu tive ajuda da minha família, eu falo, meu irmão, meu pai, né, foi a parte financeira. Antes de qualquer tipo de conversa, eles pediram para eu comprovar que eu teria 500 mil vivo. E eu não tinha, né? Então, nessa parte, minha família me ajudou. Dá o suporte para poder... O suporte para dar o arranque inicial. E aí teve a parte meu e da Lilian de experiência profissional, né? Isso antes da gente ir para São Paulo. Sim. Tudo a gente aqui em Dourados ainda. Então, tive que comprovar, né, minha experiência no ramo de comércio, que eu fazia vendas de produtos agropecuários, né? E aí foi até tranquilo. Aí a gente foi para São Paulo fazer uma entrevista. Daí depois disso aprovado já. A entrevista eu achei assim razoável, né? Não entendo muito a parte de RH, né? Mas eu acho que foi mais para conhecer a gente, para ver o tipo das pessoas. Mais um traçar um perfil propriamente dito, né? Um perfil, né? E eu achava que essa parte ia ser a mais difícil. Sim. Né? E eu não sei nessa hora aí, mas a gente foi aprovado. Sim. Né? Porque tem uma outra franqueada em Campo Grande que eu considero uma pessoa, sei lá, infinitamente melhor do que eu em todos os aspectos. Sim. Financeiro, intelectual, organizacional, né? Uma pessoa que já trabalhou com fazenda, já trabalhou com comércio, tem 5 faculdades.
E essa pessoa lutou arduamente durante uns 5 anos para Pra poder ter ter uma aprovação. loja lá em Campo Grande e a franquia não aprovada. E aí, tudo bem, hoje ela foi aprovada, tem a loja dela lá, mas ela foi aprovada depois da gente. E já tá, a empresa, a Copenhague, já estava em outra situação, porque ela foi vendida. Sim. Né? Não pertencia mais à família Moraes do Celso e da Renata, né? Passou para o grupo Advente. E aí essa colega conseguiu entrar. Sim. Então, a entrevista, para mim, foi um marco Sim. também, ela ter sido aprovado. Sim. Agora, Marcos, por tudo isso que você está contando aqui, a gente volta lá na tua origem, na tua história, a história da Lília, você vem trazendo todo esse cenário de dificuldades até, obviamente, ser aprovado uma franquia aqui. Como é que é para você e para a Lília ter entrado na loja a partir do momento que ela está aprovada e ela está pronta para receber os primeiros clientes? O primeiro dia que você abre, falei, hoje vamos atender. Isso está gravado na tua memória ainda? Me lembro como se fosse hoje, né? 6 de dezembro de 2018. Né? A gente veio o consultor da Copenhague aqui para participar da inauguração. A gente estava previsto para abrir dia 4 de dezembro. A gente não conseguiu organizar a loja, a gente mudou para o dia 5 de dezembro. Isso foi opção minha e da Lília, né? Ainda não estava do jeito que a gente queria, a gente adiou para o dia 6. Aí eu já não lembro que dia da semana que caiu isso, mas eu acho que era uma quinta-feira. Sim. E foi um Deus nos acuda. Tinha aí nessa época, né? Tava eu, a Lília e mais 2 meninas. Foi um Deus nos acuda. Só lembro disso. Imagino. E aí eu queria até evoluir um pouquinho, porque obviamente você tem toda uma expectativa, tem, claro, aquela falta de experiência, mas infelizmente a loja abriu, tá lá, os clientes estão vindo. Qual foi o teu pior momento naqueles primeiros dias ou nos primeiros meses? Porque como você falou, você tem responsabilidades, ela precisa girar. Teve algum momento ali que você fala, caramba, eu não sei se vai dar certo esse negócio? Teve um momento assim que você falou assim, será que escolhemos a coisa certa? Olha, Paulo, como a gente abriu em dezembro, confesso que o mês inteiro foi corrido, né? E eu tive uma imagem errada ali, errada não, mas distorcida do que o negócio seria. Sim. Porque a gente saiu de uma inauguração já com produtos de Natal, né? De 6 de dezembro até o dia, se eu não me engano, 15 de dezembro, coisa de 10, 11 dias ali, a gente acabou com o estoque da loja. Né? Isso para mim foi... Falei, nossa, será... Acertamos na veia. Falei, será que vai ser assim, sim, né? Essa foi a imagem distorcida que eu tive. E aí começou a chegar produto depois que virou o ano, né? E simplesmente o movimento caiu. Sim. Não caiu pela metade, caiu assim, tipo 90%. Né? Só que hoje eu entendo que esse negócio que nós temos funciona não, né? Ele é viável, mas ele tem 2 datas que chamam muita atenção, que é Natal e Páscoa, né? Ao longo do ano, ele vai oscilar muito, vai né? oscilando muito, né? Mas nada se compara à venda de Natal e Páscoa, né? E a gente abriu bem na época do Natal, né? Então aquilo né? Minha cabeça explodiu naquela época ali, né? Aí janeiro ruim, todo mundo viajando, depois fevereiro tem carnaval, né? E aí vem março, abril tem Páscoa. Aí dá aquele boom de novo, né? Sim. Primeira Páscoa também foi um Deus nos acuda, né? Porque assim, eu lembro que eu não almoçava, não tomava água, não ia no banheiro, né? Ainda gente entrando, e a gente não estava preparado para aquilo. Aí passou a Páscoa, veio a primeira data assim sazonal, menor que Natal e Páscoa, que é Dia das Mães. E aí eu me preparei para aquilo, né? Contratei alguns temporários e tal. E aí foi a primeira decepção já que eu tive, porque a gente estava preparado e as pessoas não entravam na loja. Primeiro Dia das Mães de 2019. Primeiro Dia das Mães da loja, né? De 2019. E ali foi onde a gente começou a discutir ver se o negócio ia ser viável realmente ou não. Porque numa data importante como aquela, o negócio não estava indo muito bem. Sim. Né? E aí depois, logo na sequência, final do ano, começa aquele período de pandemia, que acabou também te limitando bastante essa questão presencial, né? Ou seja, uma sequência de situações que realmente foram desafios gigantescos para vocês, né? A pandemia
Vixe Maria, tem muita história para contar, hein? Mas ela chegou, eu não lembro se faltava umas 2 semanas para Páscoa. 2 ou 3 semanas para Páscoa. E aí, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Sim. Né? Então, assim, a nossa loja estava amarrotada de ovo. E aí veio não sei, lei, mandato lá, que era para fechar. Para fechar o lockdown. Né? Lockdown. E aí eu falei assim, bom, se a gente não fechou agora a gente vai fechar. Porque bem no período eu tô com a loja com o estoque cheio. Se eu não me livrar desse estoque aqui, né, a gente não aguenta os boletos. E aí, hoje a gente dá risada, Sim. né? Mas eu lembro que eu passei alguns dias sem dormir. Com a loja fechada, eu lembro que eles permitiram só fazer delivery e drive-thru, né? E vou pegar um outro assunto, Paulo, mas naquela época, é que as coisas vão mudando muito, né? Faz tempo já. Mas naquela época a gente já tinha Instagram, WhatsApp. Mas quando a gente abriu a loja, era proibido ter, por exemplo, o WhatsApp da loja e redes sociais. Sim. Por quê? Porque é o que eu falei lá. O Celso e a Renata eram muito centralizadores. O que saía da alçada deles, eles tinham medo de falar assim, não, como é que eu vou deixar uma loja ter Instagram? Né? O que eles vão falar? O que eles vão postar? Né? Mas, enfim, na pandemia a gente já tinha, né? E aí a gente publicou lá o número do celular, né? O drive-thru e as entregas. Os produtos que tinha. E nessa época, eu lembro que eu tinha muita dificuldade ainda. Não tinha dificuldade. Eu tinha medo de terceirizar um serviço que era entrega. Sim. Por conta do produto que é extremamente da qualidade, sensível. Né? Assim, você vai chegar lá no cliente do mesmo jeito. Se um cara, um motoboy lá do jeito que eles andam, meio doido aí, né? Chega lá com ovo de Páscoa quebrado ou derretido, é o meu que está na reta, né? Ou a nossa loja que está na reta. E aí eu comprei uma motinha e eu mesmo ia fazer a entrega. Né? E naquela Páscoa de 2020, não vou dizer inteira, mas grande parte foi vendida somente com delivery. Sim. Né? Rapaz, acho que você teve que se reinventar dentro de um período muito curto, né? Com certeza, Paulo. Outra coisa que, igual eu falei, né, as coisas vão mudando e vão adaptando, né? Lógico que depois da pandemia, a Copenhague se mexeu e muita coisa mudou. Mas lá em 2020, eles ainda não estavam, por exemplo, no iFood. Sim. Né? Hoje estão, beleza. Mas aí, vendo essas possibilidades e ferramentas, né? Eu lembro que a gente se cadastrou no iFood. Há uma taxa absurda, uma entrega absurda, mas que fazia muito sentido naquela época. Sim. Né? Aí hoje a gente tem o iFood tem um contrato com a franquia, é diferente, né? E a gente quase não precisa... Porque assim, você entra no iFood, você tem que cadastrar um produto, né? Você tem que tirar foto, colocar a descrição, o valor, né? Sim. E isso hoje, no modelo de franquia, eles fazem por eles mesmos. A Sim. gente só abre a loja e fecha. Mas foram grandes mudanças. Com toda certeza. Aí você falou ali agora há pouco pra gente, olha, se nesse período com essa lockdown, com tudo, produto lá, eu precisando vender, se eu passar por isso, tá tranquilo. Passou. Aí qual o momento que você fala assim, acho que agora sim, agora estou tranquilo, eu entendi qual que é o conceito, de que forma eu preciso trabalhar e agora efetivamente daqui para frente é só pensar de que forma a gente pode evoluir. Teve um momento desse que a chave ligou que você estava no caminho certo? Sim, depois da pandemia que a gente conseguiu fazer uma Páscoa bem sucedida, né? Os efeitos da pandemia acho que ocorrem até hoje, né? Sim, diretamente ou indiretamente. Aí lá em 2020 ainda a gente passou por um ano bom, passou por um Natal bom, e aí foi onde em 2021 que eu vi que as coisas estavam caminhando de um jeito bom que a gente imaginava, né? Que aí você pode respirar mais aliviado. Que eu podia respirar, que eu comecei a tomar decisões erradas, né? Não assim, tô com muito tempo ocioso agora, né? Porque antes eu ficava o dia inteiro na loja, né? Sim. Falei assim, agora eu vou arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro, né? Que aqui tá consolidado e tal, foi onde eu
abrir outros negócios que acabou... não deram muito certo. Não, mas isso faz parte também, porque, obviamente, pelo aquilo que você passou, você falou, eu acho que eu estou pronto para tentar novamente. E aí você traz e vem para esse rumo. E a gente está falando disso tudo porque quando você dá certo ali, você tem desafios pela frente. E o desafio hoje, eu imagino que seja exatamente 100% destinado a esta loja. E aí você precisa entender perfil de cliente, que acho que isso é fundamental. De uma cidade como Dourados, você fala da mudança de Maracaju para cá, mas até por conta disso são perfis diferentes, de cidades diferentes. Cidade de Dourados tem muita rotatividade também das pessoas. Queria que você falasse um pouquinho exatamente desse perfil do cliente Copenhague. O que ele mais procura na sua loja? Paulo, isso é muito interessante, porque, veja bem, isso aí acho que é para qualquer negócio, né? A gente tem uma eterna busca de cliente. Né? Porque os clientes vão mudando com o tempo, né? Um cliente que você atende hoje, depois ele para de ir, né? Entra outro, né? Mas no começo eu ficava muito de cara com a pessoa que entrava, achava as coisas caras e ia embora, né? E eu falava, não, a gente está perdendo cliente, isso não pode acontecer, a pessoa tem que sair daqui com alguma sacolinha, né? E eu não, naquela época eu não entendia isso, que era exatamente o perfil de cliente, né? Tem perfil de cliente que não vai comprar na sua loja, né? E tá tudo bem, né? Lógico que não é pra gente fazer corpo mole, né? Todo mundo que entra, independente da pessoa, a gente tem que dar o nosso máximo. E dar as opções para ele. Né? Se ele vai escolher ou não, é ele que vai dizer. Né? A gente dá o nosso máximo para cada cliente que entra, né? É um trabalho de formiguinha. Não vou falar robozinho, que hoje robozinho tá meio... Né? Mas a pessoa entra, né? Você dá sua vida com aquele cliente ali. E se ela sai sem comprar nada, é porque realmente não era o perfil de cliente da sua loja, né? E aí foi difícil para mim para entender isso. Porque olha só o que acontecia até um tempo atrás, né? Não sei se alguém usa, mas naquela época ainda o pessoal usava telefone fixo, né? E eu atendi algumas ligações lá, pessoa querendo fazer orçamento de fumo de mascar, achando que a Copenhague, nossa, era da marca. De fumo de Copenhague de mascar. Sim. E eu falei, puxa vida, né? É mais um sinal, né, que eu assim, preciso arrumar um jeito de divulgar melhor essa loja. O negócio não tá sendo bem visto, né? Ou, quer dizer, ou tá sendo visto de uma maneira diferente. Isso eu conto hoje, ninguém acredita, mas acontecia, né? E a conquista do cliente é eterna. Sim. Né? É eterna. E essa conquista, essa forma de atender o cliente, não só pelos produtos, óbvio que quem conhece os produtos Copenhague sabe da qualidade, isso não tem nem quem conteste essa questão. E a gente falava lá no início de como é diferente, ou seja, você tem uma franquia, mas cada um não tem uma receita mágica, tem a sua forma de fazer aquilo acontecer. E eu queria que falasse um pouquinho da importância de vocês estarem à frente disso, né? Porque tá lá você atendendo, tá lá a Lili, vocês estão ali direto com esse contato com o cliente, ou seja, deixar esse ambiente o mais próximo de vocês também é interessante para que vocês possam conquistar esse perfil de público, né? Certo. Quando a gente contrata uma pessoa nova, ou entra no período de experiência, né, ou a gente pega como temporário no final do ano, eu sempre prezei muito pela educação, né? Sinto lhe dizer, mas eu acho que falta muito empatia no comércio aqui em Dourados. Sim. Independente do segmento, independente de loja, né? Você entra numa loja lá, as pessoas te julgam pelo sua aparência, enfim, né? Então, esse tipo de treinamento a gente dá, igual você falou, por carinho nosso, porque a gente exige que os nossos colaboradores, trabalhadores, não façam isso, né? Então, assim, a franquia, ela tem alguns cursos de treinamento online de vendas, né? A franquia prepara o vendedor para mostrar os produtos. Reconhecer o produto, reconhecer o produto, reconhecer o cliente, o que ele precisa. Além disso, a gente faz um treinamento nosso para a pessoa ser educada e empática com quem está entrando. Isso é fundamental, acho que cria essa conexão. E como é que tem... E para vocês também, você tem os feedback do cliente, ou seja, clientes que já estão lá sempre, que você vai lá, conversa com ele fala para você, olha, você podia ter isso, ou você podia melhorar aquilo, ou faltou isso, ou que legal, ou elogia, de repente, alguma coisa da forma como a Copenhague está estabelecida. Você tem esses contatos com esses clientes? Assim, Paulo, eu acabei criando uma certa
não amizade, né? Mas uma intimidade com alguns Sim. clientes que frequentam mais a loja. Mas eu sinto muita falta de retorno, igual você falou, assim, de um cliente, de feedback, né? Da pessoa vir e falar assim, ó, o café não tá bom hoje não, hein? Falo assim, ó, fui mal atendido, né? Eu gostaria que tivesse mais, Sim. né? São poucas pessoas que... E eu dou liberdade, dou lado. Que né? tem essa sinceridade, né, de Tem colocar. essa sinceridade. Porque ao contrário, isso não é para você denegrir a equipe, nada, para melhorar, é aquilo que você poder corrigir aquilo que de repente possa ficar melhor para o futuro, né? Melhorar sempre, né? Sim. Esse é acho que um lema que todo mundo dá para levar para a vida, né? A gente Sim. não é perfeito, Sim, né? sim. Longe disso, né? E melhorar um pouquinho todo dia faz toda a diferença. Quando você olha para essa história toda que você está compartilhando aqui comigo e com quem está nos acompanhando, qual que você diria que é a principal conquista da Copenhague em Dourados que mais orgulha você e sua família? Puxa, Paulo, olha, conquista pessoal minha, eu digo que é liberdade de horário, né? Porque, lógico, eu tenho meus compromissos lá na loja com horário, né? Mas, de certa forma, eu tenho uma liberdade de horário para ir e vir a hora que eu quiser, né? A Valentina hoje está com 8 anos, né? Quem participa mais da rotina dela sou eu. Levo para a escola, traz da escola, né? Leva para fazer atividade física, busca. Academia. Hoje eu tenho essa liberdade também de ir para academia todo dia, né? Então, assim, liberdade de horário acho que foi a minha maior conquista com a loja. Quando você olha também para o empresário que você se tornou, quando você olha lá aquele engenheiro que não tinha essa experiência de iniciar uma atividade, com tudo isso que passou, foi um aprendizado muito grande. Hoje você sente orgulho do empresário que você se tornou? Nossa, Paulo, sem dúvida a bagagem é muito grande. Mas tem muita gente muito melhor do que eu ainda. Acho que eu tenho muito para aprender ainda, hein? E eu ia falar exatamente sobre isso, né? E olhar para o futuro, né? Você falou agora há pouco de experiências que você fez em outras franquias que não deram certo, mas que também te proporcionaram aprender com isso. A gente aprende com os erros também. Isso, quando você olha para o futuro, você tem planos, de repente, ainda continuar investindo, criando coisas novas, seja com a Copenhague ou com, de repente, outra atividade? Sim, com certeza, né? O negócio é planejamento. Sim. Né? A gente tem que se planejar de uma forma ou de outra para o que vai vir, né? Quando eu falei de academia, por exemplo, agora há pouco, não que eu quero ser um maromba gigantesco. Sim. Eu apenas estou me planejando para quando eu tiver, assim espero eu, 90 anos, não depender de ninguém para levantar de uma cadeira. Chegar com qualidade, né? De vida, Chegar né? com qualidade de vida, né? Todo mundo acha que eu gosto de academia, né? Eu me acostumei com a academia, né? E acho realmente aquilo necessário para eu ter uma qualidade de vida para o resto dos meus dias, né? E eu sou bem descoordenado, né? Eu nunca me adaptei a esporte nenhum, né? Na época da educação física da escola, eles separavam os 2 melhores, né? Um para a direita ou para a esquerda. E esses 2 melhores iam chamando para fazer o time, né? Eu só perdia para os gordinhos. É sempre dos últimos. Eu sempre dos últimos, eu só perdia para os gordinhos. Então, assim, esporte nunca foi o meu forte. Mas a musculação, a academia, eu faço todo dia sem reclamar. Você gosta dos benefícios que ela vai te oferecer, né? Dos benefícios, exatamente. Isso é interessante. Hoje, quando a gente estava falando aqui da loja da Copenhague, você falou da questão do atendimento, dos produtos, a gente estava falando da qualidade, e óbvio que cada produto, cada um, de acordo com as suas características e escolhas, né, acaba escolhendo, tem predileção por um por outro. O que você diria da tua loja hoje? Qual que é o carro-chefe? O que você fala assim, ó, esse produto da Copenhague não pode faltar aqui na minha loja? Rapaz... Puxa vida... Ou é uma diversificação meio que igual por igual aí tudo que... Porque assim, ó, a gente tem... Pode parecer ironia, né? Mas a gente tem cafeteria, então assim, de forma alguma a gente pode deixar faltar o grão de café. Né? As entregas nossas, você faz um pedido hoje, demora em torno de 3 semanas para vir lá de São Paulo. A fábrica, na verdade,
fica no sul de Minas, né? A primeira fábrica era em São Paulo, Sim. Itaim Bibi. Aí depois fizeram um complexo muito maior no sul de Minas, que eu esqueci o nome da cidade agora. Mas enfim, por exemplo, grão de café a gente não pode deixar faltar, né? Não existe cafeteria sem café, né? Então acho que é um dos itens primordiais. Fundamentais, né? E aí tem os clássicos, por exemplo, quem não conhece a marca, né? E aí tem um chocolate lá que chama Língua de Gato, né? Que seria não, acho que sem dúvida é o carro-chefe da Sim. marca hoje, né? Você associa o chocolate Língua de Gato à marca Copenhague. Sim. Né? Então, assim, acho que Língua de Gato é o carro-chefe. E aí tem os clássicos da marca também, né? Os clássicos são, aí o que a gente falou agora há pouco lá, da Anhabenta, que é o marshmallow com chocolate. Aí tem o chumbinho, que é um grãozinho de açúcar coberto de chocolate, que são produtos antigos, né? Que fizeram história. Aí tem a Lajotinha, que é o waffle com chocolate. E o Cherry Brand, que é uma cereja. Esse é bem interessante. Sim. Né? É uma cereja importada, coberta com álcool, com vinho. Sim. Licor, coberto com licor e aí coberto com chocolate, né? Então, assim, esses 5 produtos são, sem dúvidas, os mais conhecidos e os carro-chefe, Com né? toda certeza. E aí tem as derivações que nem todo mundo conhece, caixa de presente, tem produto que é temporário, sazonal, né? Entra e sai. Agora a gente, por exemplo, tem Dia dos Pais chegando. Então, essa é outra... Outra data importante lá. É que eu vou pensando nas coisas, vou lembrando de outras, Paulo, né? Mas, por exemplo, né? Dia dos Pais, Namorados também, né? A gente, como comerciante, né? Não precisa ficar pensando nesse tipo de coisa. O que eu estou falando, assim? De criar um produto novo. Por quê? Porque a franquia se responsabiliza de criar esse produto. Então, assim, pro Dia dos Pais agora, a gente tem produtos uma linha específicos pro Dia dos Pais. Sim. Novidade, né? Então, essa também é uma das vantagens de ter a franquia. E aí, tirando, então, esses 5 que são os carros-chefe, aí tem as outras derivações que são menos conhecidas. Né? E acho que teve um ponto tão interessante que você fala, quem não conhece, a gente falou um pouquinho no começo, mas exatamente dessa opção e forma de se fazer a comercialização desse produto. Não só ir a pessoa presencialmente consumir lá esse produto na loja, mas essas opções de presentes, né? Porque são chocolates finos, é algo diferente que você certamente, com raras exceções, você vai dar um presente que a pessoa não goste de chocolate, por exemplo, né? Então, ou seja, é algo que dá ao teu cliente essa opção de escolha em datas importantes do ano, né? Eu tenho uma história engraçada sobre isso aí, né? Hoje eu já não fico mais o dia inteiro no caixa, né? Mas eu costumava ficar no caixa, que dali eu conseguia observar tudo, né? O que o cliente está pegando, de certa forma, obter algum feedback do cliente quando está saindo, né? E aí, alguns que você vê frequentemente ali, você faz alguma piadinha, né? E eu lembro um dia eu estava conversando com um cliente, né? Que compra bastante lá. Ela simplesmente olhou para mim assim e falou: "Não, Fábio, isso aqui não é para mim, não. Eu não gosto de chocolate." Eu falei: "Jesus amado, para quem que é esse monte de chocolate que você leva?" Então, é pro meu marido. Olha só. Eu falei: "Meu Deus." Desse mesma linha, eu já conheci vários clientes também que não consomem, não são adeptos de chocolate, tem a questão de saúde também, né? Mas por questão, a pessoa vai lá, compra para dar de presente para outra. Sim. Né? Você falou bastante da evolução também ao longo desse tempo das lojas e tudo mais, da própria franquia. E quando se fala dos produtos em si, eles também passaram. Você trouxe agora alguns exemplos aí de chocolates antigos e tudo mais, mas ela também acompanhou essa evolução tecnológica da gastronomia, da fabricação dos produtos, oferecendo alternativas diferentes. Aí você pode falar de produtos diet, ou seja, de produtos que possam atender um público que talvez tenha algumas restrições, né? A gente participou, não diretamente, né? Quando a gente abriu a loja, eram só chocolates tradicionais. E aí, com o tempo, a marca foi vendo a necessidade de começar a abraçar outros segmentos, né? Então, hoje, a Copenhague, ela tem uma linha só para quem tem problema com açúcar,
Sim. né? São produtos com zero adição de açúcar, produtos diet, para quem que eu não esqueço o nome, para quem é diabético. Diabético. Né? Para quem é diabético. Tem uma linha de produtos para quem tem problema com lactose, leite, Sim. né? Produtos zero lactose. Só não tem ainda, e eu tenho escutado muito, pessoa com problema para glúten. Sim. Né? Glúten é trigo, Sim. né? Então, assim, se você pegar, não é bula, né? Como é que chama? A receita. A informação nutricional do língua de gato, por exemplo, que é o chocolate tradicional lá. Se você ler atrás dele lá, você vai ver que ele não tem nada de trigo, né? Então, Sim. a pessoa que tem intolerância, alergia a trigo, Já o tá- glúten, pode consumir, Sim. né? Aí, outros produtos que tem wafer no meio, né? Que tem uma mistura, e aí esses não pode consumir. Sim. Mas a gente tem muita opção lá de chocolate sem glúten. E eu já ouvi bastante, o que a gente não tem daí, quando a pessoa é vegana. Sim. Que aí eu não lembro a exigência lá, não pode ter... Eu não lembro a também exigência não vou de vegano. Só Sim. sei que já atendi algumas pessoas lá veganas e a gente junto lá... Eu acho que o produto não pode ser fabricação de nenhum produto que tenha origem animal, né? Isso, não pode ter nada animal, leite, nada. Sim. E aí, esse leque a gente não tem nenhum Sim. produto, sim, mas de Mas é certa uma forma, tendência. tem uma tendência. Sim. Ô, Fábio, quando a gente escuta você contando a história e a gente percebe claramente que hoje você sente orgulho de estar em Dourados, estar com a loja funcionando, está satisfeito nesse momento com tudo que você construiu, com aquilo que a loja também tem oferecido aos seus clientes em Dourados? Sim, Dourados é uma cidade muito boa, né? Dourados ainda tem muita oportunidade, mas como eu nasci aqui, eu vi já muita mudança, né? E a gente contribuiu para isso, né? De certa forma, trazendo a Copenhague para cá, colocando lá no centro, lá, abriu oportunidades para outras marcas virem também, né? Eu vejo dessa forma, né? Mas é gostoso. É muito bom, Puxa né? Quando vida, você olha e vê... gostoso participar de uma mudança boa, né? Sim. Uma mudança que vem para somar, que vem para ajudar. Traz positivismo, né? Que vem para diferenciar, né, o negócio. Sim. Ô, Fábio, hoje, se você pudesse estar frente a frente, você já falou assim que, olha, conheço empresários que estão mais preparados do que eu, estão mais capacitados do que eu e tudo mais. Mas acho até que você está sendo modesto, porque acho que ninguém constrói uma história como você fez do nada se não tiver uma certa experiência. Se você estivesse frente a frente com alguém que quer iniciar, de repente, um negócio e que vai optar por uma franquia nesse momento, que conselho você daria a essa pessoa tão experiente que talvez você gostaria de ter ouvido lá quando você começou também? O que você pudesse falar para essa pessoa nesse momento? Antes de qualquer negócio, conversar com alguém que tem alguma coisa aberta. Sim. Né? Porque, assim, a franquia em si é um mercado, não vou falar abusivo, né? Mas... exigente. Exigente. Quanto mais eles abrirem, mais eles vão lucrar, né? E nem sempre eles vão olhar o lado negativo da coisa, né? Então, acho que você escutar a história de alguém mais experiente na área, né? Acho que independente da área, seria muito mais saudável. Sim. Né? E a possibilidade de dar certo também aumenta, né? Se você escuta alguém que tem mais experiência, que pode te orientar, dar dicas importantes que talvez tenham faltado para você, que lhe causou algum problema logo no início. Acho que é fundamental quando você ouve alguém que tem um pouquinho mais de experiência, né? Sim, com certeza. Muito bem, Fábio, quero agradecer, tá? Esse papo aqui bacana aqui com a gente, no nosso Grandes Sabores, desejar sucesso, a gente já sabe da qualidade que é a Copenhague, mas sobretudo do bom atendimento que você oferece na loja aqui de Dourados. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Grandes Sabores. Puxa, Paulo, eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu falei, isso vem a somar muito para mim e estou de portas abertas. Sempre que precisar, só chamar.
Muito bem, você conheceu então um pouquinho a história aí do Fábio Gil, da Copenhague aqui de Dourados, através do nosso programa Grandes Sabores, que está ficando por aqui, claro. Você terá a oportunidade talvez de compartilhar essa história, aprender um pouquinho mais, ouvir aqui a experiência do Fábio, para você que está pensando em abrir o seu próprio negócio, essa é uma grande oportunidade. Mas claro, vou te convidar também a você conhecer as plataformas digitais da Rádio Grande FM. Na nossa tela vai aparecer o QR Code, onde você pode apontar aí seu celular, você será direcionado para as nossas plataformas digitais e conhecer todos os conteúdos que a Grande FM disponibiliza para você, então, portanto, através do QR Code aí da sua tela. O nosso programa Grandes Sabores também fica aí nas nossas plataformas digitais. Se você estava nos acompanhando pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Se você estava com a gente em nosso canal no YouTube, é importante, claro, você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações para receber mensagem quando a gente começar o programa e não perder aqui o nosso programa Grandes Sabores. Mas se inscreva, Rádio Grande FM, você terá acesso à playlist dos programas que já foram ao ar, pode rever esses programas, compartilhar esse conteúdo. Aliás, esse vai ficar à sua disposição também do nosso programa Grandes Sabores. Um grande abraço para você que nos acompanhou e curtiu aqui a história do Fábio Gil, da Copenhague Dourados. A gente volta na próxima edição do nosso programa Grandes Sabores. Um abraço, até lá.